Boa tarde, galera. Boa tarde para todos que estão me ouvindo aí nesse momento, que estão me vendo, né? Vamos falar um pouco hoje sobre síndrome nefrótica, né? É, é uma situação que acontece muito nos hospitais, né? Nas urgências e emergências, né? E nós, como os médicos, temos que estar preparados para reconhecer e tratar as condições da síndrome nefrótica. Como o nome mesmo já diz, né? Síndrome nefrótica, síndrome. Se estamos falando de síndrome, estamos falando do quê? De signos e sintomas, né? Então, o que pode ser caracterizado uma síndrome nefrótica? Principalmente o quê? A gente tem que se ligar principalmente o quê? Na proteinúria, né? É uma das principais coisas que acho que vai diferenciar a síndrome nefrótica. Claro, vão ter outros signos, outros sintomas empregados nisso também, como a hipoalbinemia, hipoalbinemia, né? Também como o edema, a hiperlipidemia e a lipidúria, né? É, também, claro, dentro disso, como é a perda de proteína, como a gente está falando de uma hipoalbuminúria, né? Está falando de uma proteína já também. Estamos falando também da proteinúria, ou seja, esse paciente está perdendo proteína pela urina. O que está acontecendo, né? Então, os néfros lá nas membranas não estão conseguindo filtrar, então tem algum dano, então provavelmente nisso, e não está conseguindo fazer a filtração normal que deveria ser feita. Dentro da proteinúria aqui, temos que caracterizar o que? A proteína, para a gente identificar que é uma proteína da síndrome nefrótica, uma proteína nefrótica, ela tem que estar num valor de mais ou menos o que? 3 maior a 3,5 gramas por 1,73 metros quadrados de uma pessoa em uma urina de 24 horas, tá ok? Ou seja, podemos dizer também então, que ela está entre 3 a 3,5 gramas em um adulto em 24 horas. Né? Em crianças, a divergência entre 40 e 50. As duas são aceitas. Né? Então, acima de 40 e 50 miligramas, né, por quilo peso em 24 horas em uma criança. Beleza. Ela também pode ser classificada como essa proteinúria. Essa proteinúria a gente vai classificar, é uma classificação muito importante, porque a gente pode classificar ela como seletiva e não seletiva. Né? A seletiva é a que acontece menos. Né? E a seletiva, quando estou falando de seletiva, vamos perder somente a albumina vai estar perdendo, né? Somente essa proteína que vai estar sendo, não está sendo filtrada, ela está sendo praticamente jogada para fora do nosso organismo, né? Já a não seletiva, onde vão ter um defeito na membrana, principalmente na fenda de filtração, vão estar passando outras proteínas, como as antitrombinas, né, onde vai ter os processos de trombo, são as antitrombinas 3, né, a proteína C também, a proteína S também vai estar sendo perdida, assim como as imunoglobulinas, principalmente as IgG, né, e as transferrina. Transferrina, que por si só nós sabemos que é uma grande carregadora, né, uma carregadora de ferro, né? Beleza. Quais os exames vamos solicitar para saber, para a gente quantificar essa urina? Principal exame que a gente temos que solicitar é o que? É a proteinúria de 24 horas, aquela uma que a gente coleta a urina do paciente em 24 horas, ou seja, não podemos perder nenhuma gota de urina, né? Aí onde está a dificuldade, né? Porque é muito difícil hoje em dia, digamos assim, nós fazer essa coleta, né? O paciente no seu ambiente domiciliar é muito difícil ele fazer isso. Tem outro método também, mas é o principal método. Tem outro método também, que é o método da proteína total ligada à creatinina, né? Então, estudos hoje realizados comprovam que nosso corpo, todos nós seres humanos, nós perdemos mais ou menos pela urina
1 grama de creatinina por dia, né? E esses estudos foram ligados à proteína, ou seja, se ela for maior a 3, é quantitativo também de síndrome nefrótica, né? Beleza? O EAS também pode ser solicitado, mas o EAS, que é esse exame normal de urina, o mais simples que temos, é um método muito impreciso, então não utilizamos muito eles, né? Falamos aqui também que além da proteinúria, claro, a gente vamos ter a hipoalbuminemia, que é a perca de albumina, né? Junto com essas, eu já citei algumas proteínas, principais proteínas que vão ser perdidas. O edema. Temos o edema. Tem 2 tipos de edemas que podemos falar aqui, que é o underfilling e o overflow, né? Um vai ser o excesso de líquido e um vai ser o excesso de líquido para o extracelular, causado por uma perda da albumina. Sabemos que a albumina é a principal proteína empregada na questão da força oncótica. A força oncótica é aquela força que mantém o líquido dentro dos vasos, né? Então, ela vai ter empregado somente na underfilling. Já na overflow não. Você não tem uma perca expressiva, algumas vezes até normal a albumina, né? Mas lá nos túbulos coletores, você tem uma retenção maior de quê? De sódio e água, né? Fazendo com que tem uma pressão e esse líquido acaba extravasando para o espaço extracelular, causando os edemas. Algumas vezes em anasarca, algumas vezes não. Tá? A hiperlipidemia. O que acontece com a hiperlipidemia? Como o nosso corpo está perdendo muita proteína, o que acontece? O nosso fígado ele tenta compensar, produzindo mais albumina. Só que o que o nosso corpo não capta é o seguinte: a albumina, a proteína de albumina, ela é menos densa, é uma proteína menos densa, perdão. Ela tem um peso molecular baixo, então ela passa facilmente lá nos glomérulos lá, ela passa facilmente pela filtração, né? Ela não consegue se filtrar e passa facilmente pela urina. Já o LDL e o VLDL não, ele tem um peso molecular grande. O que acontece é o seguinte: o nosso fígado ele implementa essa produção de albumina, mas junto ele vai implementar também a produção de LDL, que é o colesterol, né? A albumina vai ser excretada e o LDL vai aumentar no sangue. Praticamente é isso, né? E a lipidúria? A lipidúria por quê? Como nós temos um excesso de LDL no nosso organismo e também algumas vezes os ácidos graxos têm um peso molecular também baixo, ele acaba passando pela urina. Então o que a gente vai encontrar na lipidúria? Corpos graxos, ovalados e cilíndricos graxos. Isso aí eu vou explicar em outro momento, né? Beleza? Complicações. Eu vou citar bem rapidão aqui, vou falar para vocês quais são as principais complicações. Em outro vídeo eu vou estar falando de cada uma. Mas as principais complicações da síndrome nefrótica é o que? São os fenômenos trombóticos, né? São as infecções, né? As arteriogeneses aceleradas, né? E por último, a perda progressiva da função renal, que é um estágio já mais avançado. Cada uma dessas pode ser explicada por cada hemoglobina perdida, né? Hemoglobina não, cada proteína perdida, né? Aqui no fenômeno trombótico são as proteínas que fazem parte da coagulação. Aqui nas infecções nós também perdemos proteínas que fazem parte da defesa, né? E aqui na arteriogenese é um aumento do LDL, do colesterol, né? Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso que a gente pode falar para vocês. E a gente vai estar fazendo outros vídeos aí um pouquinho mais curto para vocês estar curtindo aí. Abraço.